Amém? Fique à vontade. Glória a Deus. Vamos para a palavra. A palavra é muito importante para nós, né? Então eu nunca ministrei sobre o tabernáculo. E aí quando eu nunca ministrei, não estou muito, né, na afinidade. Então para mim, né, é até novidade, né? Amém? Mas não é novidade no que se refere ao espiritual. Não é novidade no que se refere ao espiritual. Amém? Eu sei que Deus, né, Ele fala e vai falar para mim e para você a respeito dessa palavra. Glória a Deus. Bom, festa dos tabernáculos, né? O que significa a festa dos tabernáculos? Só para fazer uma introdução, amém? Para você entender, já falei, né? É um momento de gratidão a Deus, né? Agradecendo a Deus por tudo, mas tem profundidade e tudo aponta para Jesus. Bom, ela é uma festa primeiro histórica, ela é uma festa histórica, né? Porque ela já vem de muitos anos, foi lá em Levítico quando Deus determinou isso, amém? Então, para você entender, né, que essa festa foi dado para os judeus, é uma festa exclusivamente para eles. É uma festa especialmente para eles. E esta festa é uma festa exclusivamente agradecimento pela colheita, sabe? Pela colheita, por tudo aquilo que Deus proveu Israel durante um ano. Então, eles faziam então essa festa uma vez por ano. Interessante, né? Você vê que as coisas espirituais é diferente das coisas carnais, né? Você vai fazer uma festa de ano novo, não tem nada a ver, né? É só bagunça, é só baderna, né? É só bebedeira, é só, né? Servindo capeta para tudo quanto é lado, não é isso? É isso aí, essa é a realidade, né? Claro que os crentes, eles se colocam na posição dele e vai clamar ao Senhor, né? Pode até fazer uma ceia ali, né? Seria bom, né? Dentro da sua casa, glorificando o nome de Deus, né? O nome de Jesus. Mas é assim, né? Agora, pior ainda é o carnaval, né? Outra comemoração. Olha como o capeta tem trabalhado no mundo, não é verdade? E olha como Deus é sábio, né? E estabelece certas festas para Israel. E todas elas têm um propósito, todas elas ela aponta para Jesus, todas elas têm, né, assim, né, a intensidade espiritual, né, a fertilidade, vamos dizer assim, espiritual, né, como essa é uma oferta de gratidão, assim, é uma festa de gratidão a Deus, né, porque foi determinada por Deus, porque era o tempo da colheita. Mas o mais importante dessa festa, para Israel, era aquela lá. Né? Era o histórico e era uma gratidão pela colheita daquele ano inteiro. Mas para nós, essa festa, ela é muito maior do que aquela. Aquela lá aponta para a festa de hoje, que é Jesus de Nazaré. Amém? Ela tem tudo exclusivamente apontando para Jesus. Na verdade, a Bíblia, tudo que você, se abrir a Bíblia em qualquer lugar, tiver entendimento, você põe o dedo na Bíblia sem buscar nada. Você botou o dedo ali, você vai ler, já está apontando para Jesus, amém? Por isso que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, entenda isso. Agora, abra o teu coração para aquilo que Deus vai falar. Deus tem falado comigo, isso é para mim. Mas abra o teu coração, que haja uma aceitação no teu coração, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra e depois nós saímos do mesmo jeito e não praticamos essa palavra, não obedecemos o que Deus determinou, amém? Isso é para mim, isso é para você, eu não sou diferente. Na verdade, eu sou o primeiro a ser corrigido quando você vai estudar a palavra, né? Então abra o teu coração, mas abra o teu coração para você fazer. Porque Deus vai falar para você fazer, não é para você só ouvir. É para fazer, amém? Porque grandes coisas Deus fará, mas os tempos são difíceis, continuam sendo difíceis, amém? Então, abre o teu coração, esteja preparado, cria uma expectativa de valer, eu vou servir o Senhor, eu vou fazer o que Deus está mandando, amém? Glória a Deus. Então, ele aponta para Jesus, né? Ele aponta para a questão profética messiânica. Também essa festa aponta para a questão, né? É uma profética messiânica, que é Jesus, amém? Jesus, né? Ele fala que nós somos herdeiros de Deus através de Cristo, amém?
Então você veja bem aqui, Jesus deixa uma herança para nós. Por isso nós fazemos essa festa, porque ela aponta para Cristo. E Ele deixou uma herança para nós, amém? Eu queria que você abrisse em João, olha o que Jesus fala para os discípulos. Em João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, vamos lá. Você vai ver, né, como você deve estar, né, em gratidão, né, como você deve ter gratidão a Deus, gratidão, né, pelo que Deus fez em favor de nós. Amém? Ele fala assim, no capítulo 16, versículos 5 a 7, fala assim, Jesus fala assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Jesus está falando, agora eu vou para aquele que me enviou, e vocês não vão perguntar nada, não? Para onde que eu vou, né? E ele fala, antes, porque isso vos tenho dito. Então ele não está perguntando porque tinha dito. E o vosso coração se encheu de tristeza. Dá a entender o quê? Dá a entender perfeitamente que Jesus já tinha falado que Ele ia para o Pai, para os discípulos. Mas Jesus conhece os corações, olhou o coração deles, e Jesus está dizendo, olha, por que você não pergunta para onde eu vou? Aí eu sei, porque o coração de vocês estão tristes, vocês não querem tocar nesse assunto. Mas Jesus precisava tocar nesse assunto. Jesus é tremendo, como Ele tem uma sensibilidade tremenda espiritual, e como Ele conhece o coração dos seus discípulos, amém? Por que vocês não perguntam? Não estão fazendo pergunta para onde eu vou? Eu sei, porque os seus corações estão tristes, porque eu já falei isso daí para vocês. Mas aí Jesus, Ele poderia falar assim, então, Jesus podia com Ele mesmo falar assim, eu não vou falar isso porque eles vão ficar tristes. Não, precisava falar. Então Ele tomou uma atitude, a gente tem coisas na nossa vida que a gente precisa falar. A pessoa está do lado, está morrendo e você não fala de Jesus. E aí Jesus falou, não, eu tenho que falar. Eu sei que vocês estão tristes porque eu falei que eu vou embora, mas vocês vão ter que ouvir o que eu vou falar para vocês. Aí Jesus continua. E Ele disse assim, todavia vos digo a verdade, está vendo? Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Olha a necessidade, né? Olha aquilo que Deus já tinha determinado. Jesus, não se preocupou nesse momento com o emocional de Israel, mas se preocupou em dar o melhor para Israel. Essa é a nossa herança. Olha, se eu não for, Ele não vem. Glória a Deus que Jesus foi, porque aí Ele veio. O Espírito Santo, amém? Essa é a promessa do Pai, nas nossas vidas, para que nós pudéssemos caminhar com Jesus, em direção, à vida eterna, amém? Então Ele mostrou para nós aqui a herança, Essa festa é uma festa de gratidão. Você tem que sempre ter gratidão, por Deus, amém? Pelo que Jesus fez em favor de nós. Estávamos perdidos, condenados, e Ele resgatou nossas vidas. E colocou em nós o Espírito Santo de Deus, para que a gente pudesse caminhar de glória em glória, amém? Porque a palavra de Deus diz que todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Olha a herança que Ele nos deixou. Melhor do que uma colheita de milho, não é? Melhor do que uma colheita de milho, Israel precisava de alimentação para continuar a sobrevivência, certo? Só que nós, para a gente continuar vivo nesse planeta Terra, é necessário o Espírito de Deus. Por isso Jesus falou, eu tenho que ir. Me desculpa, mas eu preciso ir, eu vou, porque se eu não for, não vou poder enviar o Espírito Santo para vocês. Jesus é bom, Fala a verdade, entende a nossa vida. Então Ele fala, assim, para completar, o 7, falei o 7, 16, até o 7, Todavia vos digo a verdade, não, já falei, tá? E aí depois ele fala, e quando ele vier, o 8 também fala, convencerá o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Olha só que coisa tremenda, né? Convencerá o mundo de todas essas coisas. Ele nos convenceu, o Espírito Santo entrou em nós e nos convenceu de que realmente nós vivíamos escravos do pecado. Amém? E que agora nós estamos libertos por Jesus. Então é uma obra tremenda, é uma obra maravilhosa, não tem obra melhor do que essa, não se podia fazer uma obra melhor do que essa, do que remir os nossos pecados e nos colocar na presença de Deus, amém? Nos deixou essa herança, né? O Espírito de Deus na sua vida, então era necessário, amém? E aqui, olha, 7 dias de festa, essa festa era 7 dias de festas, 7 dias, uma vez por ano, tabernáculo, 7 dias de festa. Era 7 dias e eles tinham, né, um ritual, né, uma ordenança de Deus, na verdade. A gente fala ritual, mas não é, pode ser, é expressão, mas eu acho que fica mais suave falar, né, uma direção de Deus, né, no sentido de comemorar essa festa e como comemorar essa festa. E essa festa, ela aponta para Jesus, né? Então ela começa assim, são 7 dias de festas. O sacerdote, né, ele em um vaso de ouro, né, ele pegava das águas do tanque de Siloé. Aí já começa, né, a entender, né, o que Deus já quer falar com a gente, amém? Entenda, né, o que Deus quer falar conosco. Então, o sacerdote, era o sumo sacerdote no dia daquela festa, era uma festa de muita alegria, de muitos cânticos para Jesus, amém? Para Deus, né? Era uma festa muito assim, se reunia todo mundo, ficava em barracas, né, ali durante aqueles 7 dias, né? É gostoso isso, né? E aí, então, o sacerdote, né, do lugar onde do tanque de Siloé, ele pegava essas águas, para você ter uma ideia, né, o tanque de Siloé foi onde aquele cego, né, que Jesus botou barro nos olhos dele, né, e aí ele foi se lavar e ele foi curado, né. Então tudo isso aponta para Jesus. E aí ele está lá, ele vai, né, o sacerdote pega a água, né, são 7 dias, e ele leva a água até o templo, até o altar do Senhor, e derrama aquela água no altar do Senhor. Você sabe quem eu me lembro que fazia isso? Que fez isso uma única vez na Bíblia? Quem foi? Davi desejou a água, eu não sei de que cidade era, e os soldados dele saíram, correram risco de vida, trouxeram a água de Belém, sei lá, não sei de onde era, não me lembro agora. E aí deu para Davi, porque Davi desejou beber aquela água. E Davi, ele falou, não, ele ofertou para o Senhor. Fez que nem o sacerdote fez nesse tempo de festa, você está entendendo? Ele trouxe a água e ofertava para o Senhor. Mas o último dia, que era o 7º dia da festa dos tabernáculos, ele fazia isso 7 vezes. 7 vezes ele fazia a mesma coisa, era o mesmo, vamos dizer assim, né, a ordenança de Deus. Ele ia 7 vezes no tanque de Siloé, pegava aquela água, trazia 7 vezes. Amém? Isso tudo para apontar para Jesus, que a gente vai ver aqui agora. Glória a Deus. Então, para você ter uma ideia, quando a gente fala das águas de Siloé, essas águas, para você ter uma ideia, são as águas, eu vou só, porque a maioria lembra aqui, ó. Para você ter uma ideia, Ezequiel 47, ele fala das águas purificadoras, lembra disso? Todo mundo lembra? Ezequiel tem uma visão de Deus das águas purificadoras, e ali se você vê aquele texto e contexto da palavra, você vai ver ali que são níveis de purificações, né? Que a gente vai se purificando, vai descendo ao rio, até que Deus, amém? Tome a sua vida por completo. Amém? Você pode ver, ele mediu 1000 côvados e a água dava pelos artelhos. Mediu mais 1000 côvados, água pelo joelho. Mediu mais 1000 côvados, água pela cintura. Mediu mais 1000 côvados, aí nos lombos, aí nos lombos, água que não se podia mais andar e teve que mergulhar. Amém? Sabe, irmão, sabe o que Deus espera da igreja agora, nesses dias? Mergulhar nesse rio.
mergulhar em Jesus, porque Ele é a água viva. Mergulhar em Jesus. Olha, você já está com Jesus, mas eu estou falando assim, o que Deus tem falado, assim, ó, nesses últimos dias, eu quero que você mergulhe em mim. Chega de você ficar controlando a sua vida espiritual. Até os pés eu vou, até o joelho eu vou, até a cintura eu vou, mas os lombos, não, porque se eu for até os lombos, Jesus vai tomar a minha vida. E aí, Ele vai me soprar para onde o Espírito, Ele quer. Amém? Entenda isso. Nesses dias, nesses últimos dias, é necessário isso. Por isso que eu falo assim, abre os teus ouvidos para o Senhor. Abre os teus ouvidos para a palavra do Senhor. Amém? Porque senão você vai ficar aí com as águas nos artelhos. Talvez você volte até para trás. Esse não é o propósito de Deus. A guerra está intensa. Esse louvor que veio é tremendo, porque não é uma guerra política. É uma guerra, sim, de Elias contra Baal. De Elias contra Baal. É uma guerra espiritual, meu irmão. O Brasil já é escravo há muito tempo. Mas Deus vai libertar. Em nome de Jesus, vai libertar, porque esse é o propósito de Deus, que o Brasil é para as nações, é propósito do Senhor. Então você veja bem, mas para que isso aconteça, nós temos que tomar essa posição que Deus vai nos dar hoje, amém? De mergulhar nessas águas profundas, deixar Deus tomar conta da sua vida, sabe, deixar Deus, sabe, fazer com você o que Ele fez com Maria. Você está entendendo? A igreja tem que parar de ser Marta e mergulhar no rio de Deus. Então você veja bem, Isaías fala isso sobre essas águas. Vamos dar uma olhada em Isaías, capítulo 12, Isaías 12. Olha só o que Deus fala a respeito de Jesus. Capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. E dirás, naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que me iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, e eu ficarei e não temerei, e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Ele está falando de Jesus. Aqui Isaías está se referindo a Jesus, que as nações, que Israel mesmo, né, Israel ali naquele contexto, né, e as nações, os que se converteram, eles iam beber água da fonte, amém? Está se referindo a Cristo, e ali então ele está dizendo, vai confiar em Jesus, vai mergulhar nessas águas dos rios de Ezequiel, amém? Deus está esperando isso da igreja. De quem que você acha que Deus está esperando isso? Senão de nós, senão da igreja, amém? Para poder fazer a sua vontade, cumprir os teus propósitos, cumprir a obra do Senhor. Então vai ter que haver muita dedicação, entrega mesmo, sabe? Para que Deus possa usar a sua vida, senão você não vai ser usado. Amém? Porque é duro o que vem para frente. Então ele fala, e a vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Então ele está falando que nós beberíamos desta água, tiraríamos, né, dessa água, né? Jesus falou, é necessário que eu vá, para que eu possa saciar a sede de vocês, para que o Espírito Santo venha. E foi isso que aconteceu com a igreja, amém? Você já conhece isso, mas nós estamos só, né, olhando alguns versículos, né, para ter uma ideia de que isso tem base bíblica. Então aqui é uma palavra profética que se cumpriu na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus. E ele fala também, né, Isaías, e Ezequiel então fala desse rio, que eu não vou abrir, mas é o rio Ezequiel, lá onde se aprofundou nas águas, até que foi tomada
tomado pelo Espírito Santo. E a Bíblia ainda fala que depois de tomado, né, nas águas que eram saudáveis, águas que entrava e tinha multidões de peixes, né? Tudo tem a ver com o espiritual, tem a ver tudo com Jesus. Porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele entra e faz grandes diferenças. Amém? A dificuldade nossa é que nós vamos ver lá que a gente vai recuando. Sabe, vai recuando. Né? Vai, desanimando. Vai se entristecendo. Vai, perdendo um pouco de fé, né? Não toda a fé, senão você nem estaria aqui. Mas Deus não nos fez para isso. Paulo fala assim: sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. E o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas deste mundo. Para quem que Paulo está falando isso? É para os crentes, é para os convertidos, é para aqueles que já têm o Espírito Santo. Ele está falando para os crentes, amém? Não está falando para ninguém diferente, é para os salvos. Então, é necessário, porque nós somos abençoados por Deus. A igreja, a noiva, é abençoada por Deus. E Deus agora vai usar nossas vidas para abençoar as nações. Você crê nisso? Deus vai usar a sua vida. Talvez você não vá em lugar nenhum, mas talvez você vai contribuir para as nações financeiramente. Talvez você vai orar pelas nações. Talvez você realmente vá dar ouvido à voz de Deus, e quando Deus falar com você, você vai lá e faz. Ó, filha, é isso que você vai fazer. Ó, filho, é isso que você vai fazer. É isso que a gente precisa estar atento. Ouvir a voz de Deus. Deus fala o tempo todo. Todo o tempo está falando com alguém. Não digo que fala o tempo todo com você, né? Mas Deus sempre te cerca para falar. Você que não ouve. Você que não está disposto a ser Maria. Você quer continuar ainda sendo Marta. Preocupado com as coisas deste mundo. Não é verdade? Não. Ali foi bom porque Deus deu uma dura. E Marta, eu acho que a partir dali, ela entendeu que ela precisava ser igual Maria. Agora já não era só Maria aos pés de Jesus. Agora, se a gente pudesse ter uma outra passagem do Evangelho, né? Ali estava então Marta e Maria aos pés de Jesus. Porque ela creu, né? Ela falou: se creres, verá a glória. Então ela creu. Então eu creio que ela tomou uma lição. Ela deixou de se preocupar com as coisas do mundo, né? Das coisas que eram lícitas, mas não edificava a vida dela. Era lícito, mas não adiantava nada. Então, sabe, eu creio que a igreja precisa acordar para uma entrega total para Deus. Já falei isso, entregar o teu coração totalmente para Deus. Mas vamos ver aqui o que Deus ainda vai falar conosco. Porque eu mesmo estou um pouco, não assustado, mas bem apreensivo, né, para entender e aceitar o que Deus está mandando fazer. Então, essas águas, Ezequiel teve essa experiência do tanque de Siloé. Qual foi a experiência que Ezequiel teve? Ele falava assim, que essas águas que saía do templo, tá, quem que saiu de lá? Da glória. Nós acabamos de cantar, deixou a sua glória, né? E morreu em meu lugar. Não foi isso que nós falamos? Né? Saiu lá da glória e saiu da fonte. Então, a palavra de Ezequiel era isso. 47, no rio purificador, que as águas saíam do templo. Sabe aonde eram essas águas? Saía do tanque, lá da fonte de Siloé, do tanque de Siloé. É as mesmas águas que vinham até o tanque. Águas purificadoras. Águas, né, que ia saciar a sede de muita gente. Está apontando para Jesus. Então, o que acontece? Ali Jesus está naquele tanque de Siloé, e ele está naquele momento da festa dos tabernáculos. Era o último dia, né? Quando ele está falando algo lá no tanque de Siloé para todo o povo que estava em volta, para que se cumprisse as escrituras de Deus. Amém? Então, vamos dar uma olhada, para você ter uma ideia, né? Ele fala, ele levava, né, até o templo e derramava, né, sobre o altar aquela água que tirava do tanque de Siloé. E no último dia derramava 7 vezes. No apogeu, né,
da festa de Jesus, da festa, Jesus se manifesta. Então, naquele último dia, Jesus está ali, nos 7 dias. Mas no último dia, Jesus, então, ele se levanta para falar. Para realmente cumprir a profecia que Isaías já tinha determinado, que tinha profetizado, porque Deus já tinha determinado. Amém? Então, nesse momento da festa dos tabernáculos, Jesus se levanta no meio do povo com voz alta, né? Jubiloso. Você está entendendo, né? Trazendo uma notícia que já era profética. Está se cumprindo ali naquele momento. Vamos dar uma olhada? João 7, só voltar aí, João 7, capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. João, capítulo 7. Amém? Glória a Deus. 7, 38, 37, 38, 39. E no último dia, a grande dia da festa, que é a festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém? Você está com sede, irmão? Seja sincero. Está com sede? Amém? Jesus até falou assim, olha, que nós devemos desejar a palavra de Deus como uma criança deseja o leite materno. Será que temos tido sede de Deus? Eu creio que não, irmão. Eu sou sincero, eu creio que não. Nós estamos ainda, sabe, muito devagar, irmão. Por isso que Deus está falando para mergulhar no rio. Deus está falando assim, ó, se entrega. Os dias são maus. Eu preciso encher você, igreja, do Espírito Santo. Eu preciso derramar o Espírito Santo em você, igreja, porque os dias são maus. Irmão, presta atenção numa coisa. A primeira vez que eu fui subir nesse púlpito, que não era aqui, era lá no centro da cidade, há muitos anos atrás. A primeira vez que eu fui ministrar uma palavra, e Deus falava comigo assim, do jeito que a igreja começou, vai terminar. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Irmão, cheia do Espírito Santo. Dá para entender? Deus quer levar a igreja, Deus está falando comigo, com você. Deus quer levar a igreja para essas águas profundas. A igreja está longe, irmão, está com água na canela. A igreja está com água na canela. Não dá para enfrentar o que vem vindo aí, não, meu irmão. O que vem vindo aí é difícil. O que vem vindo aí requer mais santidade. O que vem vindo aí requer uma entrega. Porque Deus precisa derramar. Ele quer derramar, Ele vai derramar. Eu não sei em quantos crentes, mas que vai derramar, vai. Mas vai derramar a esse nível da igreja lá de Pentecostes. Derramar do Espírito. Aonde a gente vai ver, sabe, tudo que nós conhecemos lá naquele tempo, nós vamos ver com os nossos olhos no dia de hoje, porque é necessário. É um derramar, mas esse derramar depende de você tomar uma decisão. É um derramar na sua vida, na minha vida. Amém? Então, é bom que você ouça e que você tome uma posição diante de Deus, para que você possa ser usado por Deus. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Deus não colocou o Espírito Santo para ficar aí tímido. Deus não colocou o Espírito Santo na sua vida para você fazer o que você quer. Deus não botou o Espírito Santo na sua vida para fazer algumas coisas. Deus colocou o Espírito Santo na sua vida, é a herança. Você já deveria estar alegre, muito alegre, festejar todos os dias, ser obrigado ao Espírito Santo, como diz o Belirim, né? Beligrim, não sei como é que é aquele lá, o chinês lá, né? Amém? Obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo.
Boa noite, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, me ajuda nessa palavra. Ô Espírito Santo, me leva nesse rio de Ezequiel. Eu quero mergulhar nesse rio de Ezequiel. Espírito Santo. Amém? Se eu não for, Jesus falou, ele não vai vir. É necessário que eu vá, porque aí eu vou enviar ele. Jesus enviou ele. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, sabe do quê? De riquezas espirituais. Somos filhos de Deus, sacerdote, príncipe de Deus, somos servo do Senhor, somos ricos e não desfrutamos dessa riqueza. Não sabe, está aí usando 10% dessa riqueza espiritual e Deus falou assim, olha, mergulha no rio. Mergulha, deixa eu tomar a sua vida. Até capeta toma a vida de pessoas lá fora, para você ter uma ideia. Você sabe disso? Alguns aqui já experimentaram isso também. Eu já vi isso. Já andei também nessas coisas. Até o capeta toma. E às vezes toma por completo, né? Aí o cara faz cada coisa que você nem acredita. Mas nós estamos falando de um domínio do Espírito Santo na sua vida. Aonde ele vai fazer. Sabe como é que o Espírito sopra? Ele vai falar para você. Para aí, fica aí agora. Fica aí agora, não sai daí. Aí você para. Esse é o soprar do Espírito Santo. Ele não adiantou você, ele parou você. É impressionante o Espírito Santo, irmão. Sabe, uma vez uma bióloga, e eu preguei o evangelho para ela, foi uma luta. Mas eu vou contar uma situação assim, como o Espírito Santo é tremendo. Como quando a gente anda no Espírito Santo, você está andando rápido, daqui a pouco Deus manda você parar. E eu estou indo, né, quando passei em frente do laboratório daquela bióloga lá, né, ela é formada em biologia, e aí parei, e eu sabia que ela trabalhava ali, aí eu parei, Deus parou eu ali, falou, para, entra aí para falar com ela. Falei, não vou entrar não, de jeito nenhum, a mulher trabalha, é bióloga, está fazendo laboratório e tal, aquela coisa toda, é lá no fundo que eu já conheço aí, não vou lá não, vou incomodar a mulher, Deus, não vou entrar não. E Deus deixou travado ali. Entra aí, eu estou falando. Eu falei, não vou entrar. Eu sempre fui meio teimoso, né? Minha mãe, falei com a minha mãe ontem, falei, será mesmo? Entra aí, eu falei, não vou entrar. Terceira vez, Deus falou, entra aí. Tá bom, Deus, eu vou entrar, ainda fiz uma condição com Deus, eu vou entrar. Se ela não estiver na recepção, eu vou embora. Não vou ficar não. Eu brigando ali com o Espírito Santo, irmão. Misericórdia. Como o Espírito Santo é carinhoso e como ele é paciente, não é verdade? E aí então eu falei, eu vou entrar, mas se ela não estiver ali, eu estou fora. Tá bom, vou entrar, Deus. Entrei. Quando entrei, eu olhei a recepção, a mulher estava no cantinho ali, com o telefone assim, sabe, no cantinho assim, tal, e aí eu falei com Deus, ó, tá vendo? Está ocupada, Senhor, deixa eu ir embora. Aí daqui a pouco aquela mulher, ela olhou e quando ela me viu, ela deu um berro tão grande no meio da recepção, ela fez um escândalo tão grande. Não, eu não acredito, eu estava aqui, eu não estava fazendo ligação, eu estava orando a Deus, falou, manda o César aqui, ó Deus. Falei, meu Deus, vivi isso. Meu irmão, nós temos que mergulhar, irmão. Não importa a sua idade, não importa, sabe, a sua posição, tem que mergulhar no Espírito Santo, irmão. Amém? A mulher ali, então, abriu o coração para Jesus. E eu ainda brigando com Jesus. Então, é necessário, a igreja, do jeito que ela começou, a igreja vai terminar. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Amém? É isso que você tem que entender e tomar posse disso. Deus quer que a igreja, a noiva, tome posse dessa posição que Ele tem, sempre teve para a igreja. A igreja, ela está, eu diria assim, meio que adormecida. Não está morta,
porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas está adormecida, sabe? Está experimentando muito pouco do poder de Deus. Muito pouco, irmão. Quantas testemunhos nós temos do passado, não é verdade? Até mesmo aqui no Brasil, né? Quantas coisas aconteceram. Quantas coisas para mim aconteceram comigo, né? Mas, né, a gente vai se esfriando. Deus está falando comigo e com a igreja. Talvez por causa da posição de profeta, Deus está me cobrando isso. Então levar algo que Deus está querendo fazer. Esse é o Kairos de Deus. Mergulhar no rio de Ezequiel. Esse é o Kairos de Deus, amém? É você se entregar para ser cheio do Espírito Santo, amém? Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, meu irmão, ele faz um estrago no inferno que não é brincadeira. Agora um só faz, agora imagine todos nós cheios do Espírito Santo. Vai ser diferente, amém? Bom, glória a Deus, né? Então ele fala nesse sentido, ele fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. E isso disse ele, o versículo 39, do Espírito, que havia de receber os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É muito claro. Vem, está com sede, vem até a mim. Mas cadê a sede? Cadê a sede? Pensa bem, irmão. Você tem sede de Deus mesmo? Você gosta de Deus, você ora a Deus, mas nós estamos falando de sede. Você sabe o que é sede? Não bebe água 2 dias, bate a sede. E aí não tem jeito, você sai procurando água, né, para todo lado, né, seja onde você estiver, no deserto, onde você estiver, acabou a água na sua casa e você vai ter que achar água, amém? Então, tem sede, tem que ter sede. O nível do crente que Deus quer agora, o nosso nível, o nível da noiva agora, é sede da palavra, é sede de Deus, amém? Para que Ele possa derramar uma porção maior do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, para que a gente possa aguentar o que vem pela frente. Glória a Deus, amém? Então Jesus, nesse momento dessa festa, Ele falou isso, para que se cumprisse as Escrituras mesmo. Vem, bebe, né? Você vai e vai tornar, né? Ele fala, vem, bebe, né? Quem crê em mim, ele fala, rio de águas vivas correrão. Isso é o poder de Deus. Esse é o rio de Ezequiel. Né? Vem tudo no pacote, amém? Vem poder, vem santificação, vem, né, dedicação, vem tudo. Mas nós precisamos decidir o que nós queremos. O que você quer? Você quer ficar aí do jeito que você está até agora? Ou você quer avançar? Amém? Eu sei que isso não é fácil, irmão. Isso também talvez não seja para todos. É para todos, mas nem todos vão ter coragem para fazer isso. Nem todos vão ter coragem para fazer como Maria fez, ficar aos pés de Jesus. E quando a gente fala para ficar aos pés de Jesus, é a vontade mesmo, né? Em tudo. Amém? Deixar Ele cuidar. Ele cuidar. Elias comeu na mão de Deus. A igreja tem que aprender a comer na mão de Deus. Amém? A igreja precisa aprender a comer na mão de Deus. Elias comeu na mão de Deus. Glória a Deus. Bom, aí Jesus, né, em João, ele faz uma referência no Evangelho de João aí mesmo, voltando no capítulo 4, olha só o que ele fala. Ele fala para a samaritana, ele fala assim para a samaritana, no capítulo 4, vamos ler o 23 e 24, 28, 29 e 30. O 23 ele fala para aquela samaritana, que ele encontra lá no poço, já tem a ver com a água, que Jesus é a água viva, amém? Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Ele falou isso para a samaritana e todos nós conhecemos essa passagem bíblica, não é verdade? Então, Deus, né, Ele é Espírito e nós temos que adorar a Deus em Espírito e em verdade. E você tem o Espírito Santo, porque Ele já enviou o Espírito Santo para nós. Então é possível nós realmente mergulharmos no rio de Ezequiel e andarmos, por exemplo, uma vida em Espírito. Amém? E a própria palavra já nos recomenda andar em Espírito e não satisfarei os desejos das concupiscências da carne. Então nós temos que focar isso, como igreja, como noiva. Amém? Não tem como. É uma escolha. Glória a Deus. E ele fala no 28, depois dessa mulher mesmo, versículo 28. E deixou, pois, aquela mulher o cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Aí saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher estava lá buscando água, irmão. Sem água, o homem não sobrevive muito tempo. A mulher foi buscar água. Ela entendeu a mensagem de Jesus. Nem se preocupou com a água. Largou o cântaro dela lá. É mole. Até esqueceu o cântaro. Amém? Sabe, a gente tem que chegar a um nível espiritual, a esse ponto, de, sabe, deixa esse cântaro aí, vamos lá fazer a obra de Deus, né? Não se preocupar, sabe, como Marta estava preocupado com muitas coisas, sabe, e sair para fazer a vontade de Deus, se apegar nas coisas de Deus. A igreja, meu irmão, essa igreja, ela tem muitos ministérios, essa igreja tem muitas escolas, sabe, você tem que entrar aí, você tem que estudar, você tem que se virar, você tem que se entregar. Fazer cada vez mais para o Senhor. Claro que você tem as suas obrigações, mas a prioridade sua é a obra de Deus. A prioridade sua tem que ser Deus. A prioridade sua é o reino de Deus. E aquela mulher, ela foi, não sei qual é a distância para pegar aquela água, esqueceu até o cântaro dela. Porque ela estava mais preocupada em salvar aquela cidade onde ela morava, do que com a água que ela precisava beber. Olha só. Amém? Então, isso é muito importante, né? O que aconteceu com ela. E isso também aconteceu, para você ter uma ideia, lá em Isaías. Abre Isaías. Jesus falou a mesma coisa. Isaías 55, versículo 1 e 2. Ele fala bem claro: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o que produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Mais uma vez ele fala, olha, ouça o que eu estou falando. Amém? Sabe que naquela caminhada de Jesus, no capítulo 6, onde a gente come da ceia, lembra? A gente come do pão, bebe do cálice, ele fala assim: vocês estão atrás de mim para quê? Para comer pão, né? Ele falou: trabalhai pelo pão que te dá a vida eterna. Está a mesma coisa que Isaías, está alinhado com Isaías. Né? Está alinhado com Isaías. Vem comer, vem beber, você que tem sede. Isso nós poderíamos aplicar para um evangelismo, não poderia? Não, mas Deus agora não está falando de evangelismo, Deus está falando da entrega da sua vida. Amém? Não é mais o evangelismo, aqui não é, esse texto não é para esse evangelismo hoje, né? Claro que precisa, você tem que ir lá pregar o evangelho. Tá aí, nós temos aí, né, o evangelista André, amém? Então, tudo bem, está levando uma turma sempre para algum lugar, mas não é isso que Deus está falando agora comigo e com você. O que Deus está querendo que a gente ouça agora, falou: olha, você, igreja, precisa mergulhar no rio de Ezequiel. Você precisa ter uma entrega para que eu possa derramar o Espírito Santo na igreja.
Derramar, é uma porção. Deu você entender? É uma porção, não é que você não tem, você já tem, por isso que ele pode derramar, porque se não tivesse o Espírito Santo não tem como derramar, até tem, se Deus fizer que nem fez com Cornélio, né? Mas vai ficar cheio do Espírito Santo. Então a igreja é como se fosse um vaso que está, sabe, vazio, não está seco, mas está com pouca água. Pouca água está a noiva do Senhor, pouco azeite está a noiva do Senhor. E Deus falou só, eu preciso encher de azeite a minha noiva. Amém? Entenda isso, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Então ele fala isso em Isaías. Jesus chama, né, para um relacionamento íntimo, uma caminhada em novidade. Quando Jesus chama, está chamando nós como igreja, chamando para uma maior intimidade com Ele. Nós já temos um certo termômetro, vamos dizer assim, né, um grau de intimidade com Deus. Na verdade, nós temos já, mas o que Deus quer? Aumentar esse grau de intimidade. Ele quer que você seja mais íntimo com Ele. Amém? Ele quer que você seja mais íntimo com Ele. A igreja tem que ser mais íntimo com Ele, tem que buscar isso, senão não vai adiantar. Bom, né? Uma caminhada em novidade, porque quando você busca se entregar mesmo totalmente à vontade de Deus, meu irmão, não tem rotina. Não tem rotina. Eu me lembro que quando eu me entreguei a Deus para a casa de recuperação, porque Deus mandou fazer isso, não tinha rotina. Era toda hora eu tinha que enfrentar o capeta, e toda hora era vitória. 4 vezes tentaram me matar, era para ter matado, mas não mataram, porque Deus não permitiu. Como eu já falei, né? Quem você pensa que é? Eu falei, eu sou filho do Deus Altíssimo, já caiu. Então, sabe, acabando eu tendo uma intimidade grande com Deus. Então, sabe, Deus quer que você tenha uma intimidade grande com Ele. Está chamando a igreja para encher o vaso. Equipar o vaso, porque a guerra é grande. Amém? Glória a Deus. Ele fala, crer de acordo, né? Ele fala, aquele que crer. Ele fala, aquele que crer no meu evangelho, aquele que crer na minha palavra. Não é crer do teu jeito. Porque tem muita gente que crê muitas coisas, mas não crê de acordo com a palavra. Tem que crer. Ele falou, vai crer, vem, bebe a água. E aquele que crê, tem que crer na palavra, nos mandamentos do Senhor. E não crer no que você pensa que é, no que você acha que é. Ah, isso aí não tem como Deus fazer. Então você essa fé que você está tendo não está respaldada na palavra. Deu para você entender? Não está respaldada. É como na lei, está lá sendo julgado, o juiz pode dizer, olha, você está viajando, ô advogada, né? Ou advogado, está viajando, porque isso aqui não tem dentro da lei. Você não pode aplicar nada em ninguém se não estiver dentro da lei, senão não vale nada. Não pode falar, não, mas ele assinou isso, ele fez aquilo, ele falou aquilo. Não, mas está dentro da lei. Se está dentro da lei, vale, se não está, não vale. Então é a mesma coisa. Não é, sabe o que você pensa, não é, sabe o que você, eu creio, mas você crê, mas não está crendo na palavra. Meu irmão, ontem eu recebi, por exemplo, da notícia ali que o sol, que ia vir chuva, que vinha tempestade já para cá. Eu falei assim, peraí, quem manda nisso aqui é aqui nesse espaço aéreo aqui. Você já orou assim? Comece a orar assim. Senhor, eu tenho orando já faz uns 3 dias. Senhor, em nome de Jesus, esse espaço aéreo aqui, Senhor, eu peço a Ti, coloca os Teus anjos no espaço aéreo de Ubatuba, Senhor. Não deixa capeta nenhum entrar aí, Senhor, em nome de Jesus. E peço para os Teus anjos soprar essas nuvens aí, Senhor, para sair um solzinho aqui, porque a gente já está virando perereca, né? Entendeu? Aí Deus, quando eu pensei que ia chover, está aí, ó. Mas eu tenho que profetizar na palavra, eu tenho que falar o que está na palavra, eu tenho que crer o que está na palavra. Não é crer do jeito que você quer, é crer na palavra. Porque se você não crê na palavra, você vai crer do teu jeito, e do teu jeito não vai dar certo. Eu creio, Senhor, está escrito aqui. Deus manda em todos os lugares, amém? Glória a Deus, né? Bom, crer, né? De acordo com a Escritura, você vai ser bênção e vai abençoar. Você tem que crer, eu sou bênção
E eu também sou abençoador. Amém? Glória a Deus. Nós vamos terminar isso aqui, não vai demorar muito não, tá? Testemunho. Sabe, eu estava em Jerusalém, eu já contei esse testemunho, mas eu vou botar ele dentro da palavra. Amém? Para o que Deus quer fazer, Deus quer renovar, Deus quer encher do Espírito Santo. Eu disse, não é que Ele quer, precisa. Presta atenção, às vezes a gente fala, Deus quer, claro que Deus quer. Deus precisa fazer isso com você. Deus precisa fazer isso comigo. Deu para você entender? Porque os dias são maus, então precisa ser cheio de equipamento. E é isso, é o Espírito Santo. Então, sabe, eu estava em Jerusalém, e nós saímos de Jerusalém para ir para Galileia. E quando nós estávamos saindo, era no sábado. No sábado você não encontra ninguém lá, nem mosca, para você ter uma ideia, porque os judeus têm, né, guardam o dia do sábado. E aí você via assim, a cidade parecia aquele tempo do faroeste, sabe? Quando dá aqueles temporal, não tem ninguém na rua, tinha ninguém. Falei, meu Deus, que loucura, né? Nada funciona, nem farmácia, nada funciona, tudo fechado, jornal e tal, nada. E aí nós estávamos no ônibus descendo, quando nós estávamos saindo de Jerusalém, eu comecei a chorar. Eu só entendi agora, nessa palavra, o que Deus estava colocando no meu coração. Eu falei, por que o Senhor fez isso? Ninguém deu ênfase, ninguém falou nada, eu comentei a respeito disso e ficou por isso mesmo. Mas Deus é assim, Ele fala e depois Ele encaixa aquilo que a gente sente. Amém? Então eu estava ali no ônibus e eu comecei a chorar. Eu, os irmãos, nós estávamos em 45 pessoas, irmãos. E eu comecei a chorar. Aí eu orava em línguas e interpretava. As três coisas. Eu chorava, orava em línguas e interpretava. E Deus falava, saudade de Jerusalém. É para hoje. Deus está com saudade da noiva. Não era Jerusalém a cidade. Eu achava que era Jerusalém a cidade. Eu achava que era, sabe, Deus, eu falei, pessoal, Jesus está voltando. Isso foi em 2016, e está aí mesmo na porta, né? Mas não é isso que Jesus está falando, eu não consegui entender isso. Aí agora essa palavra veio e acendeu o meu coração. Você está entendendo? No sentido de que, aí foi a primeira vez, chorei, orei em línguas e interpretei, saudade de Jerusalém. Deus só falava isso. Aí enxugava o rosto e então, aí daqui a pouco começava a chorar de novo, daqui a pouco orava em línguas e vinha interpretação, saudade de Jerusalém. Aí enxugava o rosto e então, de novo, terceira, saudade de Jerusalém. E eu falei, por quê? Aí eu fiquei meditando muitas vezes a respeito disso que Deus fez. Deus falou comigo no íntimo. Ele falou que estava no coração dele. É brincadeira. No sentido de, olha só, chorei, orei em línguas e interpretei. Não eu, mas o Espírito Santo que está em mim. Então você veja bem, e eu não estava entendendo bem a respeito disso. Mas hoje eu consigo entender, e eu creio que é para hoje essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então você veja bem, saudade, o significado da saudade, porque foi isso que Deus falou, saudade de Jerusalém. Então Deus está com saudade. O que significa a palavra saudade? Saudade é a ausência de experiência prazerosa já vivida com Deus. Saudade é isso. Deus está com saudade da noiva, de ter experiência, da noiva ter experiência com Deus, de coisas prazerosas. É isso que Deus estava falando lá. Deus não estava falando de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Deus estava falando da noiva. Amém? Deus estava falando da noiva, e só agora eu entendi que era, né, a noiva, está com saudade. Saudade do quê? Saudade de experiência, é ausência de experiência, sabe? Como é que a gente vai ter experiência em qualquer área da nossa vida, irmão? Se não botando a mão na massa,
Não é verdade? Você vai lá e estuda para ser advogado, depois você vai ter que, passar lá para começar a trabalhar, vai ter que botar a mão na massa, é médico, vai ter que botar a mão na massa, é pedreiro, vai ter que botar a mão na massa, começa a ter experiências, e aí ele está falando de experiências prazerosas. A experiência prazerosa é aquela que, sabe, que Deus te dá o livramento, de que você vê Deus fazendo um milagre, e você fala assim, olha, Deus existe mesmo. Como eu, Ué, não é que eu sou filho de Deus mesmo? Sabe, ainda tinha na minha cachola aqui, ó, entendeu? No meu psicológico, você está entendendo? Que eu era um cara comum. Eu não sou um cara comum. A noiva não era comum. A noiva é espiritual. Deu para entender? É espiritual. Então a gente tem que entender que é necessário nós, é isso que Deus quer voltar a ter essa intimidade com a noiva, quer voltar, sabe, fazer com que a noiva tenha prazer, você está entendendo? Experiências prazerosas, vivida, sabe, Deus está com saudade disso. Ele não precisa de nada. Precisa? Deus não precisa de nada, mas Ele tem prazer. Sabe, Deus estava, como Deus estivesse dizendo, eu gostaria de que a igreja acordasse, que a igreja se levantasse, que a igreja mergulhasse no rio de Ezequiel, para que ela pudesse ter experiências prazerosas comigo. Isso é tremendo, irmão. Amém? Glória a Deus. Bom, louvado seja o Senhor, Então, a saudade é causada pela distância, pela ausência de uma comunhão com Deus, de uma intimidade com Deus. Amém? O Velho Testamento é sempre sombra para o Novo. O que aconteceu lá no passado é sombra do que está acontecendo nos dias de hoje. Então, presta atenção, que nós vamos terminar essa palavra. Essa palavra, um irmão passou para mim e isso daí me acendeu. Primeiro, pensa bem, você que conhece a palavra de Deus. Aonde estava Israel? No Egito. Estava ou não estava? Israel ficou no Egito por 400 ou 430 anos, escravo do Egito. Amém? Israel é a menina dos olhos de Deus. E o que Deus fez com Israel? Com um braço forte, Deus libertou Israel da onde? Do Egito, da escravidão do Egito. Isso é o que aconteceu com Israel. É sombra do que aconteceu conosco. Enquanto nós não tínhamos Jesus, a nossa vida era escrava do pecado, não do Egito, mas do pecado. Só muda o nome. Mas aquilo é sombra. A mesma escravidão que teve Israel, teve eu e você antes de Jesus. Amém? Aí o que Jesus fez? Libertou você. Me libertou. Não foi isso? Não está a mesma coisa? Igualzinho. Vivíamos escravos do pecado, Jesus morre na cruz, derrama o sangue dele e nos liberta do Egito espiritual, da morte espiritual. Aí Deus pegou, o que fez? Fez Israel prosperar, andou no deserto, atravessou o Jordão, conquistou as terras, ganhou tudo o que precisava, Deus abençoou. Aí o que aconteceu com Israel? Foi parar na Babilônia. Foi parar na Babilônia. Lembra? 70 anos de cativeiro na Babilônia. Por quê? Você sabe o que é a Babilônia, irmão? A Babilônia é as coisas deste mundo. Sabe, a Bíblia fala que encantamento não vale para Israel, mas a da Babilônia valeu. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Israel, por exemplo, aquele tempo, acabaram por causa deles pecarem contra Deus de novo, a virarem as costas para Deus de novo, e aí foi parar onde? Foi parar na Babilônia. A Babilônia para nós é o mundo. E sabe o que está acontecendo com a igreja? Está acontecendo que a igreja está no encantamento. Por que a igreja não mergulha no rio de Ezequiel? Porque está encantada com a Babilônia. Dá para entender?
É o que Deus está falando. Está muito encantado com a Babilônia. E não deveria. Deveria mergulhar no rio de Ezequiel. Deveria, se entregar para que Deus possa derramar mais ainda do Espírito Santo. Amém? Então, o que acontece? Aonde a igreja está hoje? Eu não digo todos, mas aonde está a igreja? Está encantada. Eu não digo está ali, presionada pela Babilônia. Está ali realmente, encantada pela Babilônia. Está mais preocupado com as coisas da Babilônia do que com as coisas de Jerusalém. Sabe por quê, irmão? Aí Deus, pela sua misericórdia, 70 anos de cativeiro, libera Israel para onde? Para onde Deus liberou Israel? Para Jerusalém. Certo? Liberou para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde se adorava a Deus. Jerusalém é onde estava a presença de Deus. Jerusalém é onde se falava com Deus. Jerusalém, é a cidade santa. Mas aonde nós estamos aqui então, nesse contexto? Hoje, a igreja, qual é o contexto que a igreja está? Está lá em Hebreus, irmão. Quer ver, ó? Em Hebreus. Nós precisamos abandonar, esse encantamento da Babilônia e fazer o que Deus fala aqui em Hebreus, para nós terminarmos aqui. Amém? Vamos dar uma olhada. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 19 a 23. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos como um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com as águas limpas. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, né? Fiel é aquele que prometeu. Amém? Então, é o lugar do santo dos santos. O lugar da noiva, o lugar de Israel, era na cidade santa. Amém? O lugar da noiva não é em Jerusalém. O lugar, esse Jerusalém da noiva, o lugar é no Santo dos Santos. A igreja está salva. A igreja, Deus tem tido misericórdia, mas está longe do Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos tem que ter ousadia. Ele mesmo está dizendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ousadia para ter intimidade com Deus. O lugar de maior intimidade com Deus é no Santo dos Santos. Isso acontecia com o sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos e ali ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus determinava o que Israel tinha que fazer. Isso é intimidade. A igreja está longe da intimidade. Eu não digo todos, graças a Deus que não são todos, mas Deus está falando para a igreja: olha, eu vou libertar vocês agora do encantamento da Babilônia, e eu quero que vocês vá para o Santo dos Santos. Estou com saudade de vocês. Santo dos Santos, lugar da intimidade. Por isso que ele falou: Jerusalém, Jerusalém, saudade de Jerusalém, saudade de Jerusalém, saudade de Jerusalém, saudade da noiva. Noiva, entra na minha presença. Como, Senhor? No Santo dos Santos. Então é melhor a gente começar a pensar diferente. É melhor a gente se esforçar. É melhor nós tomarmos uma posição e deixar Deus nos levar ao rio purificador, nos levar a esse lugar, o lugar dos santos dos santos. Amém? O louvor pode vir, irmão? Vamos orar. Esse é o maior benefício que Deus nos deu. Que você possa realmente,
Sabe, às vezes a gente é meio tímido para certas festas, né? A gente também nunca entendeu muito bem sobre festas, né? De Deus. Mas, se você é grata, né? Se a igreja é grata a Deus, eu acho que a melhor festa no céu é quando o pecado bate na tua porta e você rejeita o pecado. Essa é a melhor festa que tem no céu. Amém? Pode ter certeza. Então, o que você faz? Busca a santidade. Mas porque na busca da santidade você vai se entregar. Tenha fé que Deus vai cuidar de você. Tenha fé que Deus vai usar você. Tenha fé que você foi feito com propósito. Tenha fé e entra no Santo do Santo. Tenha intimidade com Deus, a ponto de falar, para aí, agora entra aí. Deu para você entender? Tem que ter esse tipo de intimidade. Eu tenho ainda, mas sabe, diminuiu muito. Mas Deus está falando, você também. Pode, né, se aprofundar um pouco mais, porque eu vou usar a sua vida. Ele vai usar a vida da igreja. Quem você acha que vai ganhar as vidas para Jesus? É a igreja. Quem é que vai abençoar as pessoas que estão amaldiçoadas? É a igreja. Quem é que vai, sabe, levar o evangelho no mundo? É a igreja. Agora a igreja do jeito que está, meu irmão, não vai em lugar nenhum. Não vai ficar aí. Então pensa bem, porque você é a igreja. Você é a ferramenta de Deus. E se você não deixar Deus usar, não vai adiantar nada. Amém? Mas Deus vai usar. Porque sempre tem aqueles que são corajosos, são aqueles que se determinam, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou buscar intimidade com Deus e Deus vai me usar. Amém? A igreja está muito acomodada. Tá, com certeza, irmão, tá gostoso. Mas escuta o que vai acontecer, né? Você vai ver o que Deus fez lá no Velho Testamento, vai fazer agora. Vai ser perseguida. Aí você vai fazer o que Deus está mandando fazer. Então por que não fazer agora? Será que tem que vir as provações? Será que tem que vir as lutas, as perseguições para a gente fazer alguma coisa? Por que não fazer agora, que está tudo bem? Você viu como a gente é acomodado? Pensa nisso, amém?